boa tarde. Nós estamos aqui, segundo Narrativa da Justiça, é uma alegria enorme de receber o Dr. Marcelo Rosendo, que foi o juiz mais jovem do Ceará, ingressou na carreira com 23 anos, né, e já tem aí uma caminhada muito interessante, participando das associações, como presidente da Associação de Magistrados do Ceará, né, contribuindo aí com a pesquisa também, professor da Unifor. Além disso, ele é maratonista, encontra tempo para corridas de rua, é um juiz que está conectado, que está no Twitter, né? E está aqui com a gente para a gente dar continuidade ao nosso grupo de pesquisa que está discutindo o judiciário, a democracia e as novas tecnologias. Também, só acrescentando, o Marcelo também é articulista do Jornal Povo, tem escrito no jornal mais uma vez por mês. Então, Marcelo... Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que é uma satisfação poder participar desse momento com vocês. É algo que me entusiasma muito, que me incentiva muito essa possibilidade de que a gente possa trocar ideias. Eu acho que a gente aprende muito com esse embate mesmo de ideias, de troca de experiências, de como vocês veem o judiciário, de como o judiciário deve interagir com a comunidade, com a academia de um modo específico. Eu até comentava com o Giovanni e o Gustavo antes que a gente tem, o judiciário tem se ressentido muito de uma aproximação maior com a universidade. Há uma certa resistência por parte... O judiciário é uma instituição muito formal e muito tradicionalista, muito solene. Vários fatores ao longo do processo histórico determinaram que o judiciário se tornasse uma instituição dita fechado, ou como muitos colocam, que o judiciário seria, dentro dos poderes, aquele mais fechado. Então, eu acho que a gente tem se ressentido muito em virtude dessas próprias solenidades, desse formalismo, desse conservadorismo, que é uma nota muito marcante no judiciário. A gente tem se ressentido muito dessa aproximação maior. Já há, é óbvio, uma tentativa mais clara de aproximação, de abertura, de transparência, de democratização, de deixar que o judiciário, em alguma medida, seja inundado por esses valores que permeiam os outros poderes e que permeiam as relações públicas de um modo geral. De modo que, para mim, é um prazer, se eu me coloco à disposição de vocês para a gente dividir experiências. Eu estava falando ali antes para a TV, dizendo que, na verdade, há alguns anos eu estava na posição de vocês. Assim, eu tenho uma história com a universidade bastante longa. Eu fiz o curso de graduação aqui, fiz o mestrado aqui, sou professor aqui, quer dizer, esse ano, em 2012, completo 20 anos de história com a universidade, desde o meu ingresso na graduação, de modo assim que eu tenho uma relação muito próxima com a Unifor e vejo muito, me vendo vocês, acabo tendo também essa sensação de que daqui a alguns anos vocês é que vão estar ocupando esse espaço que eu estou aqui. Quer dizer, eu acho que é uma forma da gente compartilhar experiências, eu trazer um pouco da experiência. Há alguns anos eu estava me preparando para esses embates profissionais, consegui galgar algumas posições, hoje ocupo essa posição de magistrado já desde 99, quer dizer, há quase 13 anos. Eu de fato fui um dos mais jovens na aprovação do concurso. Brinco sempre que eu já estou ficando velho, né? Quando o pessoal diz, você foi um dos mais novos, eu estou ficando velho, estou com 13 anos de magistratura e nesses 13 anos de experiência profissional acho que a gente consegue amealhar alguns conhecimentos, algumas experiências, e a minha ideia aqui, obviamente, é que a gente possa partilhar e conversar muito sobre esse momento do judiciário, de que modo a gente pode avançar especialmente, né? O judiciário ainda se ressente, me parece, o avanço ainda é muito resistido por alguns setores muito bem identificados também. Na magistratura, há setores bastante conservadores ainda que resistem a esses avanços, mas há um fenômeno de juvenilização, quer dizer, de juízes cada vez mais jovens, que em alguma medida eu acho que já conseguem influenciar um pouco o perfil da instituição. Eu acho que a ideia é essa, que a turma nova comece a mudar um pouco o perfil, a tentar desmistificar algumas ideias e tentar avançar. É óbvio que o sistema é muitas vezes cruel, é difícil a gente enfrentar determinadas situações que se colocam de fato como sistêmicas. Eu tenho dito isso nas minhas manifestações, nos meus escritos, né? A gente vive premido por uma estrutura que coloca a magistratura numa carreira estamentada, né? Uma carreira hierarquizada, militarizada,
a ascensão na carreira se dá de forma autocrática, e ninguém consegue democratizar ou visualizar de forma mais clara um acesso mais democrático, uma ascensão mais democrática na carreira. E em toda carreira onde há ascensão através de promoção, como acontece na magistratura, isso molda o perfil da instituição, muitas vezes com traços negativos, disputa de espaço, disputa de poder, vaidades. E eu acho que é fundamental que a gente possa, tendo a noção disso, pensar de fato o judiciário, pensar cientificamente o judiciário, de que modo a gente pode avançar, né? E eu acho que esse momento é um momento importante para isso, para que a gente faça esse link, faça esse contato com as pesquisas que vocês têm feito, para que a gente possa, obviamente, compartilhar experiências. Bom, como aqui é uma roda de conversa, né? Então, só nós e o mundo inteiro. É uma pergunta simples, mas que eu acho que é interessante para os alunos que estão aqui, é saber, na verdade, por que você resolveu fazer o concurso, ser juiz, qual foi a tua motivação? Assim, eu costumo dizer que, diferente de alguns alunos que ingressam na universidade já sabendo que caminho seguir, né? Assim, muita gente já entra, eu quero ir para a magistratura, quero ir para o Ministério Público. Eu não entrei na faculdade já sabendo para onde ir. Na verdade, tão logo, eu sempre fui um aluno muito atento, muito dedicado, procurei fazer bons estágios durante o curso de graduação. Eu acho que isso é fundamental, a gente assim, ter essa experiência já naquele momento foi fundamental. Tão logo eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar no Tribunal de Justiça como assessor do tribunal. Fui convidado para trabalhar como assessor. Naquele momento, o contato com o Poder Judiciário me forneceu aí um instrumental necessário para revelar aquilo que eu de fato queria, que era trabalhar no Judiciário. Eu penso, assim, embora não tivesse essa certeza desde o início da faculdade, esse contato, logo no início da minha vida profissional, trabalhando no Tribunal de Justiça, me deu essa possibilidade de dizer assim, eu acho que é isso que eu quero. Logo em seguida surgiu um concurso para a magistratura, foi, se eu não me engano, o primeiro, ou um dos primeiros que eu fiz, e também assim, tive a felicidade de passar logo. Era muito jovem quando eu ingressei na magistratura, e eu digo também sempre que eu ficava muito irritado quando alguém questionava a minha capacidade de julgar pela minha pouca experiência. Eu entrei na magistratura, eu passei no concurso com 23 anos e assumi com 24 anos, quer dizer, eu não conhecia praticamente nada da vida. E eu ficava até certo ponto irritado, porque quando as pessoas diziam assim, mas você é muito novo e tal, eu achava que o conhecimento técnico e o fato de eu ter passado no concurso criterioso me dava essa sensação de que eu tinha o conhecimento, o domínio da técnica para me tornar um magistrado, e que isso era suficiente para que então eu fosse um bom juiz e que ninguém pudesse questionar a minha capacidade de julgar, porque eu era muito jovem. E com o passar dos anos eu comecei a perceber que, na verdade, o conhecimento técnico é importante para um juiz. Assim, é fundamental que o juiz estude, que ele seja conhecedor do direito, conhecedor das leis, das alterações legislativas, que haja um aperfeiçoamento constante na carreira. Mas que afirmar a existência de um bom juiz vai muito além do conhecimento técnico. Como hoje eu tenho essa perfeita noção de que vai muito além do conhecimento técnico. Não adianta nada você ter muito domínio da técnica se você não tiver senso de justiça, se não tiver senso de humanismo, especialmente, né? De tentar se colocar no lugar das pessoas, de reconhecer que não há neutralidade. Esse me parece um passo fundamental, não há neutralidade, que as suas decisões, a forma como você se conduz, a forma como você trata as partes, é sempre fruto de predisposições, de preconceitos, das projeções que você faz. E para lidar com isso, você tem que conhecer isso, tem que ter essa dimensão, né? Então eu acho que assim, embora o meu ingresso na carreira não tenha se dado por uma opção prévia bem definida, mas eu me sinto plenamente realizado, né? Eu não acho que me sentiria realizado em outra carreira jurídica que não a da magistratura. E como é que foi o começo, né? Você foi para que cidade? Como foi a experiência lá no interior? O começo principalmente para quem opta pela magistratura estadual, o começo é sempre muito penoso, né? Sempre muito difícil, porque a depender da faixa etária, eu digo assim, essas gerações como a minha, eu ingressei na magistratura, como eu disse, muito cedo, e eu vinha de uma geração eminentemente urbana,
né? A gente era acostumado com as coisas da cidade, com as comodidades da cidade, com o shopping center, com os amigos, com os grupos sociais, com a presença da família. Embora os meus pais sejam oriundos do interior, a minha vivência toda foi na cidade, eu era uma pessoa urbana. E aí quando você vai para o interior, você se depara com uma nova realidade, muitas vezes para a qual você não é preparado e para a qual você não recebe muito apoio. Na verdade, hoje ainda continua mais ou menos assim, né? Mas a história era assim, você passava no concurso, você era nomeado para uma cidade, você recebia o seu termo de nomeação e dizia assim, ó, te vira, não tem quem vá lhe socorrer, não tem quem vá lhe receber, não tem quem vá lhe prestar apoio, saber se você está bem instalado, se não está, se você está precisando de alguma coisa. Na verdade é assim, a coisa funciona mais ou menos naquela história de que você tem que se virar. E quando você se depara, você vai para essas cidades, a minha primeira comarca foi Monsenhor Tabosa, uma cidade pequena, geralmente a carreira da magistratura está estruturada de modo que os juízes comecem nas cidades pequenas, depois eles avancem para cidades de médio porte, para cidades maiores, até chegarem à capital, que era até então o último nível da carreira. Hoje já há outras cidades, também cidades de grande porte, que podem ser o último estágio. Hoje, Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Sobral e Juazeiro são comarcas que a gente chama de entrância final, ou seja, você pode chegar ao último nível da carreira nessas cidades, até então só Fortaleza. E havia muita dificuldade, porque primeiro você vai para uma cidade, você é padrão de conduta, né? Você se coloca como um modelo para as pessoas, você é vigiado em alguma medida, porque tudo que você faz serve de parâmetro, e há uma cobrança muito forte, né? Há limitações. O juiz deve manter uma postura muito recatada, não porque a lei da magistratura imponha isso, né? Impõe a conduta reta na vida pública e na vida privada, é uma imposição, um dever do magistrado que ele mantenha. Eu digo menos pela imposição legal, mas mais pela própria natureza da função que você abraça. De fato, exige muita vocação, exige muita abnegação. Essa história de dizer, eu não gosto muito dessa história de dizer que o homem só se compara a Deus quando gera e quando julga, né? Me parece uma linguagem muito, que reforça um perfil de judiciário que não me parece um perfil que a gente precise nem que seja o adequado, né? Ou seja, assim, porque comparar tribunais a templos, né? Templos de justiça, aerópagos e tudo mais, aquela história toda. Não me parece que seja bem por aí. Mas que de fato exige muita vocação, exige muita abnegação, quando se fala que tem que ter quase um sacerdócio, quase essa história de uma dedicação realmente muito, muito forte, isso é verdade, porque são muitos sacrifícios, muitas dificuldades. Quando a gente está se preparando para ingressar na carreira, na época do concurso, a gente não tem essa dimensão, não consegue visualizar tudo isso. Mas é mais ou menos assim, eu também dizia, não dá para ir para o interior mantendo como referência a sua vida aqui. Você tem que ir para lá, tentar se acostumar, tentar se adequar, se dedicar ao trabalho, entender que aquilo é um estágio da carreira e que você tem que aproveitar aquele momento para aprender mais, para crescer mais, para com isso, obviamente, conseguir projetar, assim, se preparar para os embates futuros. Marcelo, você falou que se irritava, que era jovem, as pessoas desafiavam essa questão da juventude e o exercício da carreira. Que processo de seleção dos juízes, o que você acha que poderia ser melhorado, que competências, que habilidades? Você falou, não é só o conhecimento técnico que é necessário, você aprendeu isso, falou aqui com muita... A gente tem assim, as reflexões que eu faço são mais ou menos assim. As pessoas dizem que o judiciário é o poder mais fechado e mais distante, e parece ser a partir da própria forma de recrutamento dos seus membros, né? Enquanto os membros do Executivo e do Legislativo são eleitos, os do Judiciário ingressam e ascendem na carreira pelo mérito. Um dos critérios é sempre a meritocracia. E isso vai determinar, portanto, um certo distanciamento. Eu, particularmente, não tenho a ideia de que a eleição de juízes no Brasil fosse melhorar o nosso sistema de justiça, ou fosse melhorar especificamente o Poder Judiciário. Não acho que a eleição seja, para a nossa realidade hoje, uma alternativa muito plausível, mas eu faço muitas críticas ao sistema de recrutamento que nós temos hoje. Os sistemas de recrutamento que são tidos hoje, de recrutamento de formação de magistrados, tidos como mais avançados no mundo, que são o sistema francês e o sistema espanhol, aqueles que são interessados em ingressar na carreira,
eles primeiro fazem uma seleção para ingressar numa escola de formação de magistrados, uma escola de magistratura. Depois que eles ingressam, eles fazem, portanto, é como se você prestasse um concurso, não para entrar direto na carreira, mas para entrar primeiro numa escola. Na escola você vai se preparar, vai ser submetido a uma série de avaliações, uma série de testes, para só depois de ser aprovado na escola, você então conseguir entrar, ingressar de fato na carreira. No Brasil, o que é que nós temos tido? São concursos que priorizam especialmente aquilo que a gente chama de disciplinas informativas, muito conhecimento técnico, né? Há necessidade de muito conhecimento técnico, de muita jurisprudência. Os concursos são cada vez mais criteriosos, tanto assim que há vários concursos que são realizados e que sobram vagas, porque assim, não se consegue a partir dos critérios que as bancas utilizam, não se consegue o preenchimento total de vagas. São concursos cada vez mais criteriosos, cada vez mais difíceis e que muitas vezes não priorizam a formação humanística, né? Ou seja, a ideia aquele que eu estava falando, de você ter que aliar o conhecimento técnico com o conhecimento humanístico é fundamental. E infelizmente os concursos não têm conseguido fazer isso hoje. Já há uma sinalização muito positiva nesse sentido a partir do próprio Conselho Nacional de Justiça. O CNJ tem uma resolução que unificou as normas para os concursos da magistratura, e os concursos hoje já cobram disciplinas como ética, como sociologia jurídica, como psicologia, quer dizer, já há um certo caminhar nesse sentido, para perceber que não pode ser só o conhecimento técnico, que tem que ter formação humanística. Essa resolução já permite, inclusive, a possibilidade de que o curso preparatório seja uma etapa do concurso. A imensa maioria dos estados usa o curso de formação inicial como uma atividade pós-concurso, ou seja, você passa no concurso, é nomeado e depois você vai para a escola. Mas já há a possibilidade em algumas escolas de que o curso de formação, o curso seja uma etapa do concurso, inclusive com fins eliminatórios. E é fundamental que isso aconteça, né? Para vocês terem uma ideia, eu prestei concurso na magistratura, ingressei na magistratura e não fiz sequer um exame psicotécnico, que é o básico que quase todo concurso faz. Eu não estou falando nem de acompanhamento psicossocial, quer dizer, de uma análise mais aprofundada do candidato, né? A minha turma, que foi a turma que entrou em 97, 98, não fez nenhum tipo de acompanhamento psicossocial. E o concurso posterior, que foi em 2006, também os colegas que ingressaram entraram na carreira sem nenhum tipo de acompanhamento psicossocial, quer dizer, não havia essa preocupação. E observem o risco que se corre quando você entrega o poder e um grande poder do Estado a um agente público. É fundamental saber o perfil psicológico dele, se ele não tem tendências a exacerbar quando no exercício do poder, se ele não tem tendências diante de situações em que ele se vê sob uma controvérsia, se vê contrariado a reagir de forma agressiva, né? Se ele não vai usar o poder de forma, aquilo que todo mundo conhece como juizite, né? Que é o juiz que extrapola o poder, que dá carteirada e que utiliza muitas vezes a função nessa perspectiva de se sobrepor e de usar a autoridade de forma exagerada. Então, quando essa turma de 2006, que foi posterior à minha, quando essa turma ingressou na magistratura, por coincidência eu coordenava a escola da magistratura. E mesmo sem muito apoio na época, a gente conseguiu, através da iniciativa da escola, quer dizer, na época a gente bancou a ideia de fazer um acompanhamento psicossocial. A gente conseguiu fazer isso com a professora, inclusive aqui da universidade, a professora Zezé Benevides, e ela trabalhou e até hoje tem trabalhado com os juízes nessa etapa inicial de formação, porque a gente achava que era fundamental. Assim, que houvesse uma análise do perfil individual, depois do perfil do grupo, tentar eventualmente identificar, dentre aqueles que foram aprovados, alguns que talvez eventualmente merecessem algum tipo de acompanhamento e de uma atenção maior, para evitar que amanhã ou depois o tribunal, a instituição em si, acabasse tendo algum tipo de problema em virtude de um ou outro perfil que acaba saindo do que seria o adequado, do que seria o correto. Você falou do CNJ, né? Qual é a percepção que você vê dos Eu sou juízes? Fã do CNJ, né? Mas... eu sou meio suspeito para falar, porque eu me declaro fã do CNJ. Eu acho que a gente costuma dizer que se a Constituição de 88 ela representou uma ruptura para a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro em muitos campos, né? Para o Judiciário, essa ruptura ela só aconteceu com a Emenda 45, a emenda da reforma do Judiciário. A emenda tem uma série de senões, uma série de questionamentos, né? Há uma série de pontos da emenda 45, da reforma do Judiciário, que mereceriam um contraponto, né? Até porque a gente sabe que muito do que orientou a reforma do Judiciário
era uma espécie de cartilha de grandes organismos financeiros para o Poder Judiciário no Caribe e na América Latina. O Banco Mundial tem um documento 319 que ele meio que diz como é que deve ser o judiciário, que é um judiciário pautado pela ideia de previsibilidade das decisões. O judiciário, que é o judiciário adequado aos olhos dos grandes organismos financeiros, é um judiciário que profira decisões previsíveis e que não seja um judiciário identificado como um judiciário pró-devedor, que seja um judiciário identificado como pró-consumidor. Muito desse ideário dos grandes organismos financeiros acabou pautando a reforma do judiciário. Mas em meio à reforma, a reforma não é de todo ruim, veio a criação do CNJ. E o CNJ tem representado, nesses aí 6, 7 anos de existência, primeiro, um órgão para pensar estrategicamente o judiciário, que era algo que a gente não tinha. O judiciário é uma instituição una e nacional. Né? Isso está inclusive proclamado pelo Supremo. O judiciário é uno e nacional. Embora a gente tenha essas várias instâncias, essas várias especialidades, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça Comum Estadual, quer dizer, a gente tem vários ramos da Justiça, mas o judiciário é um só. Embora sendo um só, o judiciário nunca conseguiu pensar como sendo um judiciário só. Na verdade, a gente convive com profundas desigualdades, que são desigualdades, por exemplo, entre a Justiça Federal e a Justiça dos Estados. Quando você vai analisar a Justiça dos Estados, você vai ver que tem Justiça de um Estado que funciona muito melhor do que a Justiça de outro Estado. E quando você observa a Justiça de um Estado especificamente, você vai encontrar profundas desigualdades, por exemplo, entre os investimentos que acontecem nos tribunais, no segundo grau, e os investimentos que acontecem no primeiro grau. Então, assim, o Judiciário vive com essas contrariedades, essas dificuldades, né, de tratamento, e era preciso, de fato, um órgão para pensar estrategicamente o judiciário como um só, buscando erradicar essas desigualdades, né, essa ideia de que o federalismo de cooperação ele tinha que chegar também no judiciário, até em alguma medida para tentar dotar esses estados que não têm um judiciário com o mínimo de estrutura, de uma estrutura mínima pelo menos para que eles possam funcionar. O CNJ logo no início até ensaiou fazer isso, né? A gente tinha pelo menos duas situações no Brasil, que eram as situações dos estados do Piauí e da Bahia, em que o CNJ chegou inclusive a dotar os judiciários locais alguma estrutura de computadores, quer dizer, de conhecimento técnico mesmo, fornecendo alguns servidores para tentar melhorar, alavancar o judiciário desses estados. Ou seja, o CNJ tem uma função muito clara de pensar estrategicamente o judiciário. Além disso, me parece que o grande avanço que ele dá é de fato no sentido de republicanização, de fazer com que os tribunais percebessem, os tribunais que são meio que algumas ilhas, né, são nichos de poder que funcionam em cada estado, inacessíveis, perceber que o judiciário tinha que se conduzir de acordo com valores republicanos e que os ideais de prestação de contas, a chamada accountability, né, essa ideia de prestação de contas, de responsividade, esses ideais tinham que chegar também ao judiciário. Hoje você ingressa no site de qualquer tribunal, você tem um portal da transparência do tribunal, é possível saber quais são os veículos oficiais, quantos servidores o tribunal tem, quanto é gasto com remuneração, como é que se dá a execução do orçamento, tudo isso advém desse momento pós-CNJ. O combate ao nepotismo veio a partir de uma atuação muito forte do CNJ, a determinação de que as promoções dos magistrados fossem feitas em sessões públicas, com voto fundamentado. Até então os magistrados eram promovidos em sessões secretas, o magistrado era promovido e não sabia por que ele tinha sido promovido, né? Critérios objetivos, sessões públicas e voto fundamentado, quer dizer, uma verdadeira ruptura para uma tentativa de emancipação da carreira do magistrado, especialmente do magistrado de primeiro grau. E tantas outras, e também, além desse aspecto de democratização, de republicanização, de tentar conscientizar a administração ou o governo do judiciário de que ele devia se conduzir de forma pública, né, de forma republicana, a questão disciplinar, que parece ter sido uma das que mais determinou a criação do CNJ, o fato de que as corregedorias locais nunca atuaram de forma eficiente, de forma eficaz, no sentido de punir os desvios de conduta de magistrados. A magistratura é formada por homens e, como toda instituição formada por homens, há bons e maus profissionais, aqueles que optam pelo caminho do vício e aqueles que optam pelo caminho da virtude. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a esmagadora maioria é de pessoas abnegadas e pessoas que realmente se dedicam
meio que até por essa vocação e sacerdócio à magistratura, mas se há aqueles que se desviam do caminho que é o correto, que eles devam merecer, a partir, obviamente, do devido processo, merecer algum tipo de sanção, né? E então, me parece que o CNJ também vem, ainda que no início a ideia que animou a criação do CNJ tenha sido muito da ideia do controle disciplinar, ele também deu essa resposta. Tanto deu essa resposta que se incomodou alguns setores da magistratura, né, que foram ao Supremo para tentar, em alguma medida, limitar os poderes do Conselho Nacional de Justiça. O que é que eu acho que é importante pontuar? O CNJ não é controle externo, o CNJ é controle interno do Poder Judiciário, ele foi criado na Constituição, na estrutura do Poder Judiciário, no artigo 92 da Constituição, ele é um órgão do Poder Judiciário, majoritariamente formado por magistrados, e tem representado, me parece, um avanço muito significativo no sentido de conduzir o Judiciário a um novo momento. É natural que o Conselho cometa excessos, a gente não podia imaginar que um órgão que recém-criado, que ainda tem que moldar o seu perfil, a sua natureza, os limites das suas atribuições, era absolutamente natural que houvesse excessos. Me parece também natural que os conflitos surgissem nesse momento, né? Até onde o CNJ pode ir, até onde há a autonomia dos tribunais, que esse é um discurso muito presente, o CNJ não pode atuar porque os tribunais têm autonomia para determinar. Então me parece que esse é um momento que a gente tinha que passar. Esse momento que a gente passou recentemente quanto a discussão dos limites da atuação do CNJ, me parece que era um debate que a gente tinha que fazer. Inclusive eu disse isso em alguns escritos, que não identificava nesse momento de profunda exposição do judiciário, de discussão sobre os limites da atuação do CNJ, sobre o que é que os magistrados devem ter enquanto política remuneratória, enquanto política de prerrogativas, não acho que haja nenhum tipo de teoria conspiratória, né? Porque esse debate também, esse discurso surge muito, né? Porque querem diminuir o judiciário, é uma campanha orquestrada contra... Não acho que haja nada disso, eu acho que é um debate necessário, é um debate que o judiciário tem que encarar. Nesse debate não deve haver nada que seja proibido. Querem discutir 60 dias de férias dos magistrados? Pois vamos discutir os 60 dias. Querem discutir as garantias, vitaliciedade, redutibilidade de vencimentos, política remuneratória, quanto o juiz deve ganhar, se ele pode ter outro cargo ou se não pode, se o juiz deve ter folga porque ficou de plantão ou não deve. Então, tudo isso tem que ser discutido de forma absolutamente transparente, porque a sociedade tem que participar desse debate, né? Não é fugindo do debate que me parece que o judiciário vai avançar. Não, a gente não pode levar essa discussão para o Congresso porque a gente vai abrir uma porta para perder prerrogativas. Não me parece que é isso. Assim, a gente tem que ter de forma muito clara a necessidade de um judiciário independente, de um judiciário forte para assegurar a democracia. Países no mundo todo têm sofrido pela falta de independência dos juízes, isso é um problema que preocupa o mundo todo. A Espanha está aí para falar do caso do Baltasar Garzón, a Venezuela, que não deve ser tanto citada como parâmetro, mas está aí com o caso da juíza Maria Afiuni, que é uma juíza que está presa há mais de 3 anos em virtude de uma decisão judicial que contrariou o regime político majoritário, o regime político que está instalado na Venezuela. Então, assim, a gente tem que discutir, a ONU está preocupada com isso, né? A ONU tem uma relatora para a independência do judiciário, exatamente para tentar mapear esses casos de violações graves à independência dos juízes. Então, assim, é uma preocupação no mundo todo, eu acho que a gente tem que discutir isso também, né? Assim, o que é que os juízes devem ter direito a quê? E fazer esse debate de forma absolutamente aberta, fugindo dessa história de dogma, de dizer que não discute isso, que não discute aquilo, e de achar que esse debate vai nos conduzir a algum tipo de perda de prerrogativas, que eu acho que, na verdade, é importante que a população participe disso e que a gente tenha amadurecimento para discutir isso.